Olá, vamos corrigir agora a nossa atividade 8, revisão de conteúdo, que é o capítulo 3 e 4, e foi enviada para vocês no dia 2 de junho. Ainda nós temos o foro avaliativo, todos devem participar. Vai ser contabilizado em porcentagem a participação de vocês, a parte individual, para a gente compor a nota do segundo bimestre. Na primeira questão, nós temos assim: no quadro estão escritas algumas reações de síntese sem excesso de reagentes. Então, significa que não sobra nada, está na proporção adequada. Com base na lei de Lavoisier, indique os valores das massas que substituiriam corretamente as letras que faltam. O quadro ele ficou meio apertadinho. Então, para ficar melhor esse entendimento, depois a gente retorna aqui, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, em contas, para ficar mais fácil para vocês aí os cálculos. Nós temos e já sabemos que além de Lavoisier, em recipientes fechados, a massa somada dos meus reagentes vai ser igual à soma das massas dos meus produtos. Então, olha o que eu tenho. Se eu tenho 50 gramas antes, eu tenho que ter 50 gramas depois. No primeiro, ele fala assim: gramas de A, que é grafita, mais 96 gramas de gás oxigênio. Reagiu e vai produzir 132 gramas de gás carbônico. Então, a somatória do antes é igual ao depois. Então, nós vamos usar a matemática para nos auxiliar. A é igual a 132 menos 96, que dá 36. Então, 36 mais 96 é 132. 132 igual a 132. A massa somada do meu reagente, dos meus reagentes, é igual à somatória da massa dos produtos. Na segunda, fala que é 12 gramas de gás hidrogênio reagindo com gramas de gás nitrogênio, que é o B, formando 68 gramas de gás amônia. Então, somatória antes tem que ser igual a depois. Então, B é igual a 68 menos 12, que é igual a 56. 12 mais 56, 68. 68 é igual a 68. No terceiro, fala 80 gramas de cálcio metálico. Reagiu com gramas de gás oxigênio e produziu 112 gramas de óxido de cálcio. C é igual a 112 menos 80, que dá 32. 80 mais 32, 112. 112 é igual a 112. Lei da conservação da massa. Na quarta equação fala 448 gramas de ferro metálico reagindo com 256 gramas de enxofre e vai produzir D. Então, aqui a gente simplesmente vai fazer a somatória. 448 mais 256 é igual a 704 gramas. Então, D tem essa quantidade de sulfeto ferroso. Na E, ele fala gramas de E de gás hidrogênio reagindo com 56 gramas de gás oxigênio e produzindo 63 gramas de água. Então, eu tenho matemática, olha, 63 menos 56 é igual a 7. 7 mais 56, 63. 63 é igual a 63, o antes e o depois. Lei de Lavoisier. 48 gramas de magnésio, reagindo com gramas de F de gás oxigênio. Então, quantos gramas nós temos aí? Produzindo 80 gramas de óxido de magnésio. Então, eu tenho 80 menos 48 é igual a 32. 48 mais 32, 80 gramas. Então, nós temos somatória do meu reagente igual ao do produto. Então, após mostrar para vocês todos os cálculos, então, nós temos aqui, né? O A vale 36, o B 56, o C 32, o D 704, o E 7 e o F 32. Somatória das massas
dos meus reagentes é igual à somatória das massas dos meus produtos em recipientes fechados, lei da conservação da massa. Número 2, nós temos aqui proporção constante e que se relaciona com a lei de Proust. Aqui fala, é possível diminuir a acidez do suco de limão adicionando-se a ele uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. A reação que ocorre que justifica essa diminuição de acidez é preparada a seguir. Então, é essa equação aqui. Ácido cítrico mais bicarbonato de sódio produz citrato de sódio, água e gás carbônico ou dióxido de carbono. Olha o que ele fala. Para uma total neutralização, equilíbrio, são necessários 252 gramas de bicarbonato para 192 gramas de ácido cítrico. Qual é a quantidade ou qual é a massa de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 96 gramas de ácido cítrico presente em uma limonada? Calcule. Então, aqui nós vamos fazer uma regrinha de 3. 252 gramas de bicarbonato, eu preciso de 192. X eu preciso para 96. Então, multiplica-se cruzado. Você pode observar que o ácido cítrico tinha 196, passou para 90, tinha 192 gramas e passou para 96. Então, dividiu por 2. Então, logicamente, esse valor do X vai ser dividido aqui, o 252 por 2. Mas vamos fazer o cálculo. Multiplica 192 vezes x, 252 vezes 96. Então, a gente tem 24.192 dividido por 192, achamos 126 gramas. E 252 dividido por 2 é 126 gramas. Então, proporções constantes definidas. Então, se eu tenho 192 para 252, se diminuiu a metade, o outro também diminui pela metade. Questão 3. Julgar aqui as alternativas. Os processos mecânicos de separação, levigação e peneiramento têm como princípios de funcionamento, respectivamente, a diferença de densidade e a diferença de tamanho entre partículas sólidas, certo? Levigação é a densidade, é aquele que utiliza bateia, corrente de água, que vai lavando o cascalho e fica no ouro no fundo. Peneiramento, a gente usa peneiras, né, com a parte de furos e tamanhos diferentes. Então, nós temos aí essa diferença das partículas, verdadeira. Uma mistura azeotrópica. Azeotrópica é mistura de líquido com líquido. Então, uma mistura azeotrópica entre água e sal. Então, já ficou falsa, porque a azeotrópica é líquido com líquido. Não pode ser separada por destilação simples, mas sim por destilação fracionada. Esse final está correto, mas essa partezinha da água e sal não é. Ela é uma mistura comum, água e sal. Então, ela ficou falsa devido a isso aqui, ó, água e sal. Numa torre de destilação fracionada de petróleo, os gases são retirados na parte superior da torre, certo? Fica lá no alto. E óleos pesados e asfalto na parte inferior. Quando você pode verificar no seu livro, nós temos essa torre e ele mostra isso para nós. Então, as partes mais leves ficam lá no alto da torre e as mais pesadas ou densas, chamamos assim, ela fica aqui embaixo, no fundo. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar e uma solução aquosa é açúcar, tá? E uma mistura contendo querosene e areia. Então, olha só, eu tenho 4 componentes aqui, ó, 4 substâncias. A água com açúcar, querosene e areia. São vistas claramente 3 fases, verdadeiro. Água e açúcar uma fase, querosene 2 e areia 3. Para a separação, cada componente da mistura final, a melhor sequência é filtrar, decantar e destilar. Então, vamos observar. Eu filtro, tiro a areia. Fica a querosene, a água e o açúcar. Decanto, tirando a querosene porque ela não mistura com a água e açúcar. E destilo, que é a água com açúcar. Então, verdadeira essa sequência. Quando prepararmos nosso cafezinho do dia a dia, costuma-se realizar 2 tipos principais de separação. Aqui fala decantar e filtrar. Não é decantar, decantar é sedimentar. Aqui, quando você faz o café, você faz uma extração e uma filtração.
Então, aqui nós temos agora a questão 4. O que é essa questão 4? Nós temos um gráfico mostrando sobre uma mistura. Essa mistura, como eu tenho aqui ponto de fusão constante e aqui variado, é eutética. Foi o que ele pediu na letra A. Classifique o tipo de mistura. É uma mistura eutética. Mistura eutética é de sólido com sólido. E aqui ela é endotérmica porque é uma curva ascendente. Está aumentando a temperatura. Indique quais letras se referem aos pontos de fusão e ebulição. Fusão aqui que é B e ebulição aqui que é D de dado. Por que esse gráfico é classificado como mistura? Porque nós sabemos que esse ponto ele é variado e se sofreu uma variação em um dos pontos é um tipo de mistura. No segundo gráfico, nós temos já uma substância pura. Observe que aqui eu tenho o ponto de fusão, aqui eu tenho o ponto de ebulição. Todos os dois são constantes do início ao fim, os dois, né? Eles são aí fixos, constantes. Qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? De 10 a 20. Essa faixa aqui de temperatura. Depois, qual é a faixa de temperatura que ela permanece líquida? De 20 a 40. Então, é essa partezinha aqui, ó, que ela é líquida. Aqui é sólida e aqui ela é líquida. Qual é a temperatura de ebulição da substância A? Ebulição 40. Por que é classificado como substância? Porque ela possui os dois patamares constantes, fixos, aonde nós temos as características de substâncias. Na questão 5, a elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos de calor para que se evite a evaporação de uma ou mais de seus componentes, a decomposição e consequente diminuição da quantidade do composto que constitui o princípio ativo, a formação de compostos indesejados ou indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Evaporação é físico, decomposição é uma reação, está se decompondo em substâncias diferentes. Formação de compostos, então tem novas substâncias a serem formadas. Então, eu tenho aqui processo químico na decomposição e na formação. Então, a nossa alternativa é a letra B. Corrigimos a nossa revisão. Aqui nós tivemos nessa lista a lei de Lavoisier, de Proust, sobre um pouquinho de separação de misturas, sobre misturas, né, nesse caso aqui do exercício foi eutética, sobre substância e também os fenômenos. Então, nós fizemos aí de forma bem rápida uma revisão para vocês sobre os capítulos. Revisem, estudem, façam essa correção, que vai ser importante e vai auxiliar vocês. Até breve, um abraço.